Olá pessoal, vamos à aula do nosso último tópico do estudo de controle servomecanismos 1. Em outras palavras, este é o nosso último tópico de estudo da disciplina Controle servomecanismos 1. Comecemos então. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o compensador por atraso de fase. Já estudamos o compensador por avanço de fase, que é o lead. Agora vamos estudar o compensador por atraso de fase, que é o compensador lag. Lembrando que esses slides eu vou deixar disponibilizados na plataforma Moodle para vocês consultarem. Muito bem. O compensador por atraso de fase, ele tem, por função de transferência, este G de S. Então, a função de transferência do compensador por atraso de fase, por definição, é esta função GC de S. Está bem aqui. Esta função. Ele tem um ganho KC, um zero ZC e um polo PC. Lembrando que tanto no lead quanto no lag, o zero e o polo estão situados no semiplano esquerdo e são reais. No lag, o módulo do zero é sempre maior que o módulo do polo, senão não é lag. No lead é ao contrário. No lead, o módulo do zero é menor que o módulo do polo. No lag, o módulo do zero é maior que o módulo do polo. Gravem esta propriedade importante do lag. Essa propriedade é importantíssima. Saber que no lag o módulo do zero é maior que o módulo do polo é uma propriedade importante. Então grave esta propriedade. Muito bem. Quais as ações do compensador lag? O compensador lag, ele, na verdade, ele tem uma única ação. A ação de minimizar o erro de estado estacionário. O lag não vai alterar a parte transitória da resposta. Ele só altera o estacionário. No estacionário que nós temos é o erro. Ele minimiza este erro. E não altera a parte transitória. Uma característica do lag é que ele é uma aproximação do controlador PI. O controlador PI é o proporcional mais integral. E aqui no final eu escrevi o que eu acabei de falar. Ele não altera de forma significativa a resposta transitória. A grosso modo, pessoal, o compensador lag tem uma atitude no sistema: minimizar o erro. Ponto final. Agora, se a ação do compensador lag é minimizar o erro estacionário ou o erro de estado estacionário, tanto faz você falar erro estacionário ou erro de estado estacionário. Então, a finalidade do lag é minimizar este erro de estado estacionário. Então é necessário que a gente antes faça um estudo sobre o que é erro de estado estacionário. O que é um erro de estado estacionário? Vamos fazer este estudo antes de prosseguir no estudo do compensador lag. Óbvio, se o lag atua no erro de estado estacionário, é bom que saibamos o que é erro de estado estacionário. Então, vamos fazer esse estudo agora. Vou abrir então esse parênteses. Então, observe aqui esse sistema. É a configuração básica de um sistema de controle. Né? Aqui eu tenho o meu set point, meu sinal desejado, R de S. Isso daqui é o set point. Tenho também a saída do sistema.
representada aqui por C de S, saída do sistema. E é claro que em um sistema de controle, o set point é o que nós desejamos que a saída seja. Então, este comparador, também chamado de detetor de erro, ele mede a distância da saída em relação ao set point. Essa distância é o valor do erro. Então, E de S aqui é o erro. Observe, eu ainda não falei que E de S é erro de estado estacionário. E de S é simplesmente erro. Qualquer distância da saída em relação à entrada, em relação ao set point, é um erro. Tudo bem? Muito bem. Então, graficamente, como é que seria esse erro? Imagine você que você tem aqui um sistema e vamos supor que o set point dele é representado por esse input aqui. Então, este input é igual a um set point qualquer. Tá? Que em relação a esse diagrama é o R de t. É o R de t, porque aqui está em função do tempo. E lá no diagrama em função do S de Laplace. Então, este daqui é o R de t. Muito bem. C de t é a minha saída. Então, veja, pode acontecer de o sistema apresentar um erro nulo. Mas antes de falar sobre erro, veja, vamos analisar a saída 1, output 1. Então, observe. Este ponto aqui da saída está distante do valor desejado, exatamente esse valor. Isso aqui é um erro. Este outro ponto está distante do valor desejado, esse comprimento. Isso aqui é outro erro. Esse ponto está distante do valor desejado, este comprimento. Este é outro erro. Percebe que neste trecho da resposta eu estou na parte transitória. Um sistema tem uma resposta com duas partes sempre. A parte transitória e a parte estacionária. Então estes erros que eu marquei aqui, que eu vou até definir como E1, E2, E3, E1, E2, E3. Estes erros estão situados na parte transitória da resposta. A parte transitória da resposta é a parte passageira. É a parte da resposta que vai se anular em um certo instante t, porque o nosso sistema é estável. Por isso que o erro aqui no transitório varia com o tempo. Neste caso está diminuindo, porque eu estou no transitório. Então, os erros que ocorrem na parte transitória são erros passageiros, são erros que não permanecem no sistema. Quando a saída entra em regime estacionário, o erro que ficar, ele permanece para sempre, até que você elimine esse erro de alguma forma. Então, para essa saída, para o sistema representado por essa saída 1, o erro é nulo. Em regime estacionário, a saída ficou com o mesmo valor do set point, erro nulo. Agora, comparando a forma de onda da saída 2, quando a saída 2 entra em regime estacionário, o valor da saída, que fica constante, fica distante do set point, este comprimento, que é um erro não nulo. É não nulo.
este erro? Como você pode observar, não nulo. É um erro não nulo. E olha que interessante, este erro E2 de infinito, esse infinito significa o seguinte, ó, E2 de t para t igual a infinito. E2 de t para t igual a infinito é o mesmo que E2 de infinito. Esse infinito representa um tempo muito grande. Representa o instante que corresponde à parte estacionária da resposta. Então, todos esses instantes a partir deste ponto correspondem a t igual a infinito. Porque para todos esses instantes, o erro é constante. Então, este erro aqui é chamado de erro estacionário. Justamente pelo fato de que ele não passa. É um erro que fica no sistema. Imagine se isto aqui fosse um elevador. O elevador sai do térreo. Imagine que o set point seja o quinto andar. Então, o elevador sai para a saída 1. O elevador sai do térreo e atinge o quinto andar e para no quinto andar. Erro nulo. O piso do elevador está alinhado com o piso do andar 5. Agora, com relação à saída 2, o elevador sai do térreo, vai tendendo ao quinto andar, só que porque o erro é muito grande, quando o elevador abre a porta, o piso do elevador não está alinhado com o piso do andar. Está deslocado, porque houve um erro de estado estacionário. O erro na parte estacionária é o erro que fica, é o erro estacionário, ou erro de estado estacionário. É este erro que nós vamos estudar. Então, olhando para o diagrama que eu apresentei anteriormente, você tem aqui o erro e a saída, C de S. Vamos escrever uma equação extraída deste diagrama. Vou escrever aqui do lado. A primeira equação do diagrama. Olhando o diagrama, o que você conclui? Que o erro é R de S menos C de S. Então eu posso escrever que E de S é igual a R de S menos C de S. Primeira equação. Segunda equação, que eu posso extrair daqui. Observe, E de S passa por G e produzindo o C de S. Então eu posso escrever que C de S é igual a E de S vezes G de S. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir a equação 2 na 1. Então, equação 2 na equação 1. Equação 2 na equação 1. Vamos obter o quê? Que E de S é igual a R de S menos o C, que é E de S vezes o G de S. Isso equivale a dizer que E de S, vou passar para o primeiro membro, menos E vezes G. Então fica E de S mais E de S vezes G de S
vai ser igual a R de S. Isso equivale a dizer que... Vou fazer direto agora. Vou colocar o E de S em evidência e isolar o E de S. Aí eu posso escrever que E de S é igual R de S dividido por 1 mais G de S. Esta é a equação do erro. Lembre-se, até agora eu não falei de erro de estado estacionário. Esta é a equação do erro E de S. Não falei nada sobre erro de estado estacionário. Perfeito. Perfeito. Vamos fazer o seguinte agora. Vou reescrever a equação do erro. Vou reescrever a equação do erro neste outro ponto. Então, o que nós temos é que E de S é igual R de S sobre 1 mais G de S. Perfeito. Pessoal, talvez vocês não se lembram, mas o que eu quero aqui é o E de T, o que se quer aqui é o E de T para T igual a infinito. Então, esta é a equação do erro. Eu quero o erro estacionário. Então, quer-se E de infinito. O que é E de infinito? Erro estacionário. É isso que nós queremos. Nós não queremos o erro no transitório. Nós queremos o erro no estado estacionário. Queremos o erro estacionário, que é o E quando T é infinito, ou E de infinito. Nós queremos este. Muito bem. Vocês se lembram da teoria de Laplace, da transformada de Laplace? Ele tem um teorema chamado Teorema do Valor Final. Então, pelo teorema do valor final, o que diz o teorema do valor final? Pelo teorema do valor final, você pode escrever que E de infinito é igual a limite de S vezes E de S quando S tende a zero. Reescrevendo, substituindo quem é E de S, você pode escrever que E de infinito, que é o erro estacionário, vai ser igual a limite de S vezes o E de S, que nada mais é do que R de S sobre 1 mais G de S, quando S tende a zero. Esta é a equação do erro de estado estacionário. Então, isto define o erro estacionário. É o erro quando o instante t é igual a infinito. Aqui. Perfeito. Erro estacionário. Esta é a fórmula do erro estacionário. É um limite de S vezes R de S sobre 1 mais G de S. O que você conclui aqui? Pessoal, R de S é entrada, é o set point. G de S é a planta,
é o meu sistema. Então, o erro de estado estacionário, ele é função do set point e também do próprio sistema. Em outras palavras, o erro de estado estacionário, ele é função do set point e da configuração do sistema dada por G de S. Você entendeu corretamente, isso mesmo. Se você alterar o set point, por exemplo, o teu set point é um sinal de grau. E se você mudar este set point para rampa, obviamente que o seu erro vai ser modificado, considerando o mesmo sistema. Porque o erro depende do set point desejado, da entrada do sistema. E também o erro depende da configuração do próprio sistema. Isso eu destaquei no próximo slide, em que eu coloco que o erro estacionário depende da entrada aplicada ao sistema. Para quem não lembra, depende, só você olhar a fórmula, depende de R de S. E depende da configuração do sistema. Olha a fórmula do erro de estado estacionário. Você vai ver que vai depender de G de S. Agora, quais são as entradas possíveis? Quais são as entradas que nós devemos considerar? O que significa, dentro do tópico de erro de estado estacionário, o que significa a configuração do sistema? Vamos ver. Se o erro depende da entrada aplicada e se também depende da configuração do sistema, é bom sabermos o que significa a configuração do sistema à luz do erro de estado estacionário e o que significa entrada aplicada ao sistema. Quais são elas? Como elas são? Então eu vou começar definindo para você o que seria para nós, dentro desse tópico, configuração do sistema. Vamos lá. Vou resumir aqui. A configuração de um sistema, dentro desse tópico que estamos estudando, vai se reduzir ao que nós denominamos tipo de um sistema. Tipo de um sistema. Configuração do sistema, para nós, dentro desse tópico, vai ser entendida como o tipo do sistema. O que é tipo de um sistema? Eu vou te explicar bem claramente e bem de forma bem compacta, porque não tem maiores dificuldades. Olha para este sistema. Configuração básica de um sistema de controle. Realimentação negativa, obviamente uma área fechada. Set point, saída. EDS, erro. A realimentação é unitária. Vou destacar aqui, ó. Realimentação unitária. Muito bem. Olha para a função de transferência que está localizada no ramo de avanço. Tem alguns zeros, que são as raízes do polinômio do numerador, e tem alguns polos, que são as raízes do polinômio do denominador. Acontece que no denominador desta função de transferência que está no ramo de avanço, nós temos S elevado a N. Então, por exemplo, se N for igual a 0, implica que o sistema
S significa polo na origem. Então, se n for igual a 0, eu teria aqui S elevado a 0, que daria 1. Então, eu não teria polos na origem. Nenhum polo na origem. Portanto, qual o tipo desse sistema? Tipo 0. Agora, por outro lado, se o n for igual a 1, então aqui eu teria S elevado a 1, o que significaria um polo igual a 0. Um polo na origem. Um polo na origem. Aí o sistema seria do tipo 1. Mais um exemplo. Mais um. Se o n fosse 2, se n fosse 2, eu teria 2 polos na origem. E o sistema seria do tipo 2. Então, se o sistema tiver n polos na origem, ele será do tipo n. Percebe? Ok? Ficou claro, então, o que é tipo de um sistema? É a quantidade de polos na origem que sua função de transferência em malha aberta tem. Em outras palavras, é a quantidade de polos na origem contida no ramo de avanço. Este é o ramo de avanço. Este é o ramo de realimentação. Quantos polos na origem existem no ramo de avanço? N. Então o sistema é do tipo N. Mas esta definição só serve se o sistema tiver realimentação unitária. Se a realimentação for não unitária, você deve converter o sistema em um sistema com realimentação unitária, usando a álgebra de blocos, e depois aplicar esta definição para descobrir o tipo do sistema. Então, resumidamente, o tipo de um sistema é a quantidade de polos na origem contida no ramo de avanço. O tipo de um sistema é a quantidade de polos na origem contida no ramo de avanço. E isso só serve para quando o sistema tiver realimentação unitária. Se o sistema tiver realimentação não unitária, para você descobrir o tipo desse sistema, você vai ter que converter o sistema em um sistema com realimentação unitária, usando álgebra de blocos, e aplicar a definição. Então, está definido o que é tipo de um sistema, que vai representar a configuração de um sistema dentro desse tópico. Pronto. Falei, então, sobre a configuração do sistema. Já expliquei para você o que é configuração do sistema. Então, o erro depende desta configuração. O erro depende do tipo do sistema. O erro depende se o sistema é do tipo 0, se ele é do tipo 1. O erro depende de quantos polos na origem existem no ramo de avanço de um sistema. Muito bem. Mas o erro também depende da entrada aplicada ao sistema. Quais entradas? Como elas são? Neste tópico, nós vamos considerar apenas 3 entradas. 3. A primeira é um degrau. Degrau. Degrau.
A segunda entrada, rampa. A terceira entrada, parábola. Ok? Qual é a interpretação física de um degrau? Posição. A interpretação física de um degrau é posição. Então, qual a interpretação física de uma rampa? Velocidade. Qual a interpretação física de uma parábola? Aceleração. Então, o que lembra degrau? Degrau lembra posição. O que lembra rampa? Velocidade. O que lembra uma parábola? Aceleração. Eu quero dizer que a interpretação física do degrau é posição. Da rampa, velocidade. E da parábola, aceleração. É isto. É isto. Vocês aprenderam em circuitos que a transformada de Laplace de um degrau unitário nada mais é do que 1 sobre S. A transformada de Laplace de uma rampa unitária nada mais é do que 1 sobre S quadrado. E a transformada de Laplace de uma parábola unitária é 1 sobre S ao cubo. Estas três entradas, que são essas três classes de entradas que são consideradas neste tópico, chamado erro de estado estacionário, eu posso te dizer que na maioria dos sistemas na maior parte dos sistemas de controle, as entradas utilizadas como teste, como set point do sistema, são degrau, rampa e parábola. A mais utilizada eu posso te garantir que é a rampa, que é o degrau, ok? Que é o degrau. Mas a rampa também é bem utilizada. Muito bem. Então, estas são as entradas. Pronto. Então, veja. Se o erro depende da entrada, vamos escrever aqui, ó. Se o erro depende da entrada, vou voltar lá na fórmula do erro. Tá vendo aqui? O erro de estado estacionário depende da entrada R de S e depende da configuração do sistema, ou seja, do tipo do sistema. Muito bem. Vamos então variar a entrada do sistema. Vamos variar a entrada do sistema e ver como é que fica essa equação do erro. Então vamos lá. Se o erro depende da entrada que é aplicada, vamos ver como que fica o erro estacionário quando a entrada aplicada for um degrau unitário. Então, entrada degrau unitário, então R de S é igual a 1 sobre S. Nós sabemos que o erro de estado estacionário é igual limite de S. Limite de S vezes R de S sobre 1 mais G de S, quando S tende a zero. Se o R de S agora vai ser um degrau unitário, eu posso escrever que o erro de estado estacionário, que depende da entrada que é aplicada, vai ser igual a limite, quando S tende a zero, de S vezes o R de S, que é 1 sobre S, dividido por 1 mais G de S. Fazendo as continhas aqui, agora é matemática, fica aqui erro
de estado estacionário é igual limite, quando S tende a zero, de S vezes 1 sobre S vezes 1 mais G de S. Perfeito? Isso equivale a dizer que erro de estado estacionário é igual. Vamos fazer a conta aí. Este S cancela este. Fazendo S tender a zero, qual que é o valor? Quem será o erro estacionário? Então, qual que é o limite de 1 quando S tende a zero? 1 mesmo. 1. É 1. Qual o limite de 1 quando S tende a zero? 1 também. Mais. Qual é o limite de G de S quando S tende a zero? O limite de G de S quando S tende a zero é limite de G de S quando S tende a zero. Eu não sei ainda quem é G de S. Então, 1 mais limite de G de S quando S tende a zero. Perfeito. Este é o erro estacionário quando a entrada for um degrau unitário. Mas eu não gostei desse limite aqui tão exposto. Então, vamos dar um nome aí para esse limite. Vou chamar o limite, então, denominando limite de G de S quando S tende a zero de uma variável, de uma constante chamada Kp. Implica que o erro de estado estacionário, quando a entrada for degrau unitário, será igual a 1 sobre 1 mais Kp. Sendo que Kp é este limite aqui de G de S quando S tende a zero. O que é Kp? Kp tem um nome. Kp é denominado constante de erro de posição. Por que constante de erro de posição? Porque o sistema é um sistema de controle de posição? Não. Nomenclatura. Kp é denominado de constante de erro de posição porque a entrada é um degrau e degrau tem interpretação física de posição. Só por isso. Perfeito. Já achei aqui o erro quando a entrada é um degrau unitário. E se a entrada for uma rampa unitária? E se a entrada for uma rampa unitária? Então, vamos supor agora, vamos variar a entrada de degrau para rampa. 1 sobre S quadrado. Isso implica em dizer que erro de estado estacionário vai ser igual a limite de S vezes o R de S, que agora é 1 sobre S quadrado, dividido por 1 mais G de S. Isso para S tendendo a zero. Isso equivale a dizer que o erro de estado estacionário será igual a ao limite, quando S tende a zero, de S multiplicado por o S quadrado, vai para o denominador. Então fica 1
sobre S quadrado vezes 1 mais G de S. Obviamente que o S da fórmula cancela um destes dois S's. Portanto, o meu erro de estado estacionário, quando a entrada é rampa unitária, será igual a limite, quando S tende a zero, de 1 sobre, vou aplicar distributivo aqui, tá bom? S mais S vezes G de S. Isso equivale a dizer que, vou escrever até em vermelho, erro de estado estacionário vai ser igual limite de 1 quando S tende a zero é 1. Limite de S quando S tende a zero é 0. Limite de S G de S quando S tende a zero é limite de S vezes G de S quando S tende a zero. Já sei a sua pergunta. Ué, limite de S vezes G de S quando S tende a zero não seria zero? Já que esse S está tendendo a zero? Não, porque eu não sei qual é a função de transferência G de S. Estou trabalhando na forma genérica. Suponha que a função de transferência G de S tenha um polo na origem. Aí vai cancelar este S. Então eu não sei se este limite vai dar zero, porque eu não conheço a função de transferência G de S. Também eu não achei interessante trabalhar com esse limite tão exposto, vou dar um nome para ele. Então, denominando limite de S, G de S, quando S tende a zero, de uma constante igual a KV, implica que o erro de estado estacionário, quando a entrada for rampa unitária, vai ser igual a 1 sobre KV. Pronto, já mudou. Já está diferente de quando a entrada era um degrau. Quem é KV? KV nós vamos chamar de constante de erro de velocidade. Ah, por quê? Porque o sistema é um sistema de controle de velocidade? Não. KV é constante de erro de velocidade porque a entrada aplicada foi uma rampa e a interpretação física da rampa é velocidade. Pura nomenclatura. Novamente, vou mudar a entrada e agora, obviamente, que eu não vou fazer as deduções que fiz anteriormente. Então, quando a entrada for uma parábola unitária, ou seja, R de S, lembra da parábola unitária? Lembra da parábola unitária? Tá aqui, ó, 1 sobre S ao cubo. Então, quando R de S for igual a 1 sobre S ao cubo, de forma análoga, você pode escrever que o erro de estado estacionário será igual a 1 sobre Ka, onde Ka é igual a limite de S quadrado G de S para S tendendo a zero. E Ka tem um nome. Ka é igual a constante de erro de aceleração.
Por quê? Porque a entrada aplicada foi uma parábola. E a interpretação física da parábola é aceleração. Perfeito? Então está aqui o erro quando a entrada for uma parábola unitária. Vamos tabelar isso. Tabelando. O que nós temos aqui? Está em inglês, tá? Mas dá para entender perfeitamente. Aqui. Que é o degrau, rampa, parábola. Quando a entrada for um degrau, o erro estacionário, aqui é erro estacionário. Ou erro de estado estacionário. Quando a entrada for um degrau unitário, o erro de estacionário é 1 sobre 1 mais Kp. Degrau unitário, erro é 1 sobre 1 mais Kp. Rampa, erro é 1 sobre Kv. Quando a entrada for uma parábola unitária, erro estacionário é 1 sobre Ka. Kp, Kv, Kp, Kv e Ka são chamadas de constantes de erro. Então, Kp, Kv e Ka são chamadas de constantes de erro. Ok? Se você calcular rapidamente para um sistema do tipo 0, o Kp dá constante, o Kv dá 0 e o Ka dá 0. Se o sistema for do tipo 1, Kp dá infinito, Kv constante e Ka 0. Se o sistema for do tipo 2, Kp dá infinito, Kv dá infinito e Ka dá constante. Olha que interessante. O erro é sempre calculado usando essas fórmulas. Então, se o sistema for do tipo 0, ou seja, o sistema não tem polo na origem, então o Kp vai ser uma constante, então o erro vai ser finito. O Kv vai ser 0, então o erro vai ser infinito, extremamente grande. O Ka vai ser 0, então o erro, quando a entrada for parábola, vai ser infinito, muito grande. Vou aumentar o tipo do sistema para sistema do tipo 1. Quer dizer, eu acrescentei ao sistema um polo na origem. Aí a constante de erro, quando a entrada for degrau, vai ser infinito. E o erro vai dar 0. Se o sistema for do tipo 1, a constante Kv, se o sistema tiver como entrada rampa, o Kv vai ser constante e o erro vai ser finito. Se a entrada for parábola, o erro infinito. Agora, se eu aumentar ainda mais o tipo do sistema do tipo 2, acrescentei 2 polos na origem. Aí, olha, o erro vai ser nulo quando a entrada for degrau, quando a entrada for rampa, e vai ser um valor finito quando a entrada for parábola. Percebe que o erro vai melhorando conforme eu aumento o tipo do sistema. E o erro vai se modificando conforme eu mudo o tipo da entrada. Perfeito. Tá aí, este é o erro. Uma observação importante, pessoal. Vamos nos concentrar aqui na primeira coluna. Nessa primeira coluna aqui, que é a coluna das fórmulas do erro de estado estacionário. Percebe que nos 3 casos, para entrada degrau, rampa ou parábola, o erro é inversamente proporcional à constante de erro. Então, quanto maior a constante de erro, seja qual for, seja Kv, seja Ka, seja Kp. Todas as 3 são inversamente proporcional ao erro estacionário. Então, quanto maior for a constante de erro do sistema, então quanto maior for a constante de erro, quais? Kp, Kv ou Ka, menor o erro. Menor
o erro de estado estacionário. Isto é fato. Vocês podem observar na primeira coluna, na segunda coluna que eu destaquei aqui desta tabela. Perfeito? Muito bem. Com isso eu termino a teoria sobre o que é erro de estado estacionário. É isso. Isto é erro. Só que tem um problema. Este é um erro teórico. É um erro que depende só da entrada que é aplicada e da configuração do sistema. Na prática, você tem ruídos, não linearidades, como por exemplo atrito seco do motor, folga nas engrenagens, e tudo isso é não linearidade que a gente não consegue medir. De maneira que este erro que eu te demonstrei é um erro teórico que só depende da entrada aplicada e da configuração do sistema. Este erro que nós calculamos não depende. Ele não considera as não linearidades do sistema. Ok? Então, na prática, o erro poderia ser um pouco maior, somados aos erros gerados pelas não linearidades. Muito bem. Vamos agora voltar para o lag, né? Porque nós estudamos o que é erro, você já sabe o que é erro de estado estacionário, você sabe que o lag está aqui para minimizar o erro. Então, só para lembrar, ação do compensador lag. Qual que é a ação dele? A ação dele, falamos no começo, é minimizar o erro estacionário. E você sabe, vimos no slide anterior, a única forma de diminuir o erro é aumentando a constante de erro. Aí você diminui o erro. A ação do lag é minimizar o erro. Você já deve estar imaginando, né? Se o lag minimiza o erro, e se a única forma de minimizar o erro é aumentando a constante de erro, provavelmente o lag vai aumentar a constante de erro do sistema. Provavelmente. Por simplicidade, pessoal, nós vamos adotar aqui o Kc do lag igual a 1. Então, esta é a função de transferência do lag, mas com Kc igual a 1. Lag com Kc igual a 1. E geralmente, em quase todos os casos, o Kc para o lag será igual a 1. Ok? Muito bem. Então aqui, só para te explicar a ação do lag, é muito simples, tá? Aqui, pessoal, nós temos um sistema na figura A, está aqui o meu processo, está aqui um ganho, pode ser um controlador proporcional, tá? Você pode interpretar este ganho como um controlador proporcional, para ficar mais prático. Muito bem. E aqui na figura B, você tem o mesmo processo que eu tenho na figura A mesma planta, só que ao invés de ter um controlador proporcional, nós temos um lag. Isso daqui é o lag. Lag. Perfeito? Muito bem. Claro, este casão eu poderia ter colocado aqui dentro, mas eu deixei ele junto com o compensador, ok? Tanto faz, está em cascata, eu posso multiplicar. Muito bem, vamos assumir aqui que nós não temos mais zeros, nem mais, nós temos apenas 2 zeros e 2 polos, ok? Então não tem mais nada daqui para lá. Então esquece isso. Então vamos lá. A entrada, eu vou supor que a entrada aqui seja uma rampa unitária. Perfeito? Vou supor que a entrada seja uma rampa unitária. Então vamos dizer que R de S é igual a 1 sobre S quadrado. Só para demonstrar para vocês, e aqui a mesma entrada, R de S vai ser igual a 1
sobre S quadrado. Muito bem. Estou assumindo isso só para mostrar a ação do lag para você. Isso aqui é uma rampa unitária. Muito bem, muito bem. Vamos focar na figura A, em que eu não tenho o lag. Aqui não tem o lag. Vamos calcular aqui a constante de erro de velocidade KV. KV. Então eu posso escrever o seguinte, ó. KV, nós vimos anteriormente, é igual limite de S, G de S, para S tendendo a zero. Você vai observar lá, tá aqui, ó. Nós deduzimos o KV aqui em cima. Tá aí. KV é limite de S, G de S, para S tendendo a zero. Muito bem. Então, isso é igual ao limite, quando S tende a zero, de S vezes o G de S. G de S é este bloco vezes este. É tudo que está no ramo de avanço. Então fica K vezes S mais Z1 vezes S mais Z2 e aqui S vezes S mais P1 vezes S mais P2. Obviamente que você pode cancelar este S com este S. Você pode então escrever de forma definitiva que KV vai ser igual. Fazendo S tender a zero, o limite é K, C1, Z2 sobre P1, P2. K vezes Z1 vezes Z2 sobre P1 vezes P2. Este é o KV. E como esse sistema está sem o compensador, eu vou chamar este KV de KV NC. Perfeito? Por quê? Porque eu vou chamar esse sistema, como ele está sem o compensador, ele é um sistema não compensado, abreviando por NC. Então, este é o KV, a constante de erro do sistema não compensado. Perfeito. 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 Tá aí. Agora eu vou calcular a mesma constante de erro, porque a entrada não mudou, agora para o sistema da figura B, que é o sistema compensado. Esse sistema aqui, ó, é o sistema compensado, porque ele tem o compensador. Então ele está compensado. Sistema compensado. Eu vou chamar de C. Perfeito? Então, eu vou calcular aqui o KVC, que é a constante de erro do sistema compensado. Que a fórmula é a mesma. Limite de S, G de S, para S tendendo a zero. Isso é igual limite de S, quando S tende a zero, de G de S, que agora é este bloco todo, que é o lag, vezes
a função de transferência do processo. Então fica K vezes S mais ZC, S mais Z1, S mais Z2, e aqui fica S vezes S mais PC, S mais P1, S mais P2. Este S cancela este S, fazendo o S tender a zero, você facilmente calcula o limite. Fazendo o S tender a zero, você calcula o limite. Muito bem. Aqui você tem o KVC, este S cancela esse outro S. Fazendo o S tender a zero, você vai descobrir o KVC. Então, KVC será igual a K vezes EC vezes E1 vezes E2 sobre PC vezes P1 vezes P2. Muito bem. Esse é o KV do sistema compensado. Perfeito. Olha que interessante. Eu vou isolar o KVC, perfeito? E isolar o KVNC, que nós já descobrimos. Então, para tanto, eu vou abrir uma nova página. Rapidamente eu abro essa página. Então, aqui eu vou colocar isoladamente o KVC e o KVNC. Então, nós descobrimos aqui em cima que o KVC é exatamente a constante de erro do sistema compensado. KVC vai ser igual a Kzão vezes ZC vezes Z1 vezes Z2 sobre PC vezes P1 vezes P2. E o KVNC, que é a constante de erro do sistema não compensado, vai ser igual a Kzão vezes E1 vezes E2 sobre P1 vezes P2. Note, KVNC é KZ1Z2 dividido por P1, P2. Então vamos fazer o seguinte, ó. Desta equação do KVC, eu vou rearranjar esta equação. Eu vou rearranjar. Eu vou escrever então que KVC é igual Kzão vezes E1 vezes E2 sobre P1 vezes P2, tudo isso vezes ZC sobre PC. Apenas rearranjei. Note. KZ1Z2 sobre P1, P2 é exatamente o KVNC. Então eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que KVC é igual a KVNC
NC vezes ZC sobre PC. Como? No leg, o zero é maior do que o polo, implica que ZC sobre PC é maior do que 1, o que implica que KVC será maior do que KVNC. Portanto, se aumentou a constante de erro, implicou na diminuição do erro estacionário. É assim que o lag age no sistema, aumentando a constante de erro do sistema. E você observou que a constante de erro do sistema compensado ficou aumentada em relação à constante de erro do sistema não compensado de ZC sobre PC? Exatamente esta relação do zero do lag com o polo do lag que aumenta a constante de erro do sistema e torna o erro de estado estacionário menor. Veja, eu posso, finalmente aqui, para finalizar, eu posso escrever a partir desta equação, eu posso escrever o seguinte, ó, vou até colocar uma seta para dizer de onde eu tirei. Eu posso escrever o seguinte, que KVC sobre KVNC é igual ZC sobre PC. Isso aqui tem um nome. O nome disso, na teoria, é fator de melhora, porque aumentou a constante de erro e melhorou o erro. Então, essa relação chama-se fator de melhora. Porque esta relação aumenta a constante de erro, o que faz com que o erro diminua. Ok? Ok? É exatamente isso. Ah, e se a entrada fosse degrau? E se a entrada fosse... se a entrada fosse um degrau? Aqui a entrada foi uma rampa. E se a entrada fosse um degrau? E se a entrada fosse uma parábola? Era só alterar a constante de erro. Perfeito? Ao invés de usar KV, usaria KP se fosse a entrada degrau. Ao invés de usar KV, usaria KA se a entrada fosse parábola. Eu coloquei uma entrada rampa só como exemplo. Ok? Perfeito. Conclusões finais. Eu escrevi aqui. Tudo que eu escrevi aqui eu já falei. Depois você pode ler. Duas observações finais. Também já comentei durante a explicação. Depois você pode ler. Fica como leitura para vocês. Ok? A próxima etapa eu vou resolver 2 exemplos. Vou fazer 2 projetos do compensador lag que é extremamente simples. Então, até a próxima aula.